Geralmente a cliente ela não sabe que dá para mudar, sabe? Ela acha que ficou daquele jeito e tá bom assim mesmo, mas assim, a gente vê o sofrimento da pessoa, né? Aquela ideia de estar todo mundo olhando para a sobrancelha dela. E isso eu converso Está. e realmente está. Mas eu converso com as clientes assim, eu sempre falam isso, ai, nossa, que bom que deu para arrumar, porque tava muito feio, todo mundo tava falando e reparando. E então é uma dor muito grande do seu cliente. Você vai ser muito valorizado em trabalhar com isso e conseguir devolver isso para ele. Sobrancelha é maravilhoso, micro. É tão gratificante quando a gente trabalha com algo que transforma as pessoas. E só quem trabalha nessa área, que entrega essa transformação para as pessoas, que consegue ver o tanto que é gratificante. Então, assim, tem coisa que acontece quando a gente trabalha com beleza, com estética, que o dinheiro não paga. Não tem dinheiro no mundo que paga essa transformação na vida das pessoas. Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui para mais um podcast Descomplicando a Micro. Eu sou Mara Costa. E eu sou Tassi Pesaroli, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui super animadas para descomplicar a microblading para vocês e os assuntos que vocês mais perguntam a Tassi lá nas redes sociais. Exatamente. E hoje nós vamos falar de um tema que é neutralização na microblading. Vamos lá, vamos começar esse negócio aqui. Nós vamos falar do que é neutralização na microblade, como que ela é feita, em quais casos você deve fazer a neutralização. E é isso aí, vamos embora então? Let's bora! Primeiro curte esse vídeo, segue o canal, porque esse pessoal que não tá seguindo o canal, não sei porquê, custa R$0, é só aula de graça. Gente, se eu fizer uma enquete lá no Instagram, gente, vocês querem aula de graça? Todo mundo vai votar em sim! Aí tem um monte de aula de graça no YouTube, o povo não segue o canal. Pois é, aí o que acontece? Dá pra entender? Quem não se inscreve, quando você posta um vídeo novo, a pessoa não recebe a notificação. Aí você vai perder esse conteúdo gratuito e maravilhoso. Enfim, vamos lá, vamos falar de neutralização. O que é, né? Essa pergunta? É isso mesmo. O que é neutralização na microblade? Neutralização, tem um mosquito aqui, começou. Neutralização é toda vez que eu quero quebrar entre aspas, tá? Tô fazendo aspas aqui. Tão estranho fazer aspas com a mão, né? Quebrar uma cor indesejada. E a gente usa a neutralização na vida. Então, vou dar alguns exemplos da vida que as pessoas vão linkar na hora. Quando a gente tá, as loirinhas, com o cabelinho lourinho ali, tá meio alaranjado, tá meio amarelado. As moças não usam uma máscara roxa ou azul, né? Uma máscara mais escura, roxeada, para neutralizar, para quebrar. Aquilo ali é uma neutralização. Tá? Não altera a cor do cabelo, o fundo de cor loiro, mas aí vai tirar aquele alaranjado, aquele amarelado que tá ali indevido. Então é uma cor que eu não quero que esteja ali. Outro exemplo, quando eu estou com uma olheira muito vermelha, não tem aqueles corretivos coloridos, o verde, por exemplo, que as maquiadoras passam, aquilo também é uma neutralização. Por quê? Porque se eu tento só cobrir o vermelho com uma cor de base, eu não estou neutralizando. Então pode aparecer, ele passar na base ali e continuar aparente. Mas quando eu quebro aquela cor, eu neutralizo, eu deixo ela mais neutra. Então eu quebro aquele avermelhado e eu consigo fazer uma maquiagem por cima melhor. E isso também acontece na micropigmentação, na microblading, por que não, né? Então quando a gente vê aí cores erradas, azul, verde, rosa, cinza, lilás, quantas cores temos, né? Várias. Inúmeras, não sei nem... de tons diferentes, enfim, a gente consegue neutralizar, dependendo do caso, que é, por exemplo, pegar uma sobrancelha cinza, neutralizar e ela voltar a ser castanha sem a necessidade de despigmentar, de tirar aquele pigmento dali. Isso é neutralização. Muito legal. Tá, assim, eu vejo que as pessoas confundem muito a neutralização com camuflagem, com despigmentação. Sim. Você pode explicar pra gente cada uma dessas técnicas e quando elas são usadas? Certo. A despigmentação, como o nome diz, é o tirar o pigmentação, tirar o pigmento. Eu não gostei, eu não quero mais ter esse pigmento aqui, aí eu vou despigmentar. Agora, eu tô com uma micro antiga, ou fiz aqui, tá meio rosado, meio avermelhado, meio acinzentado. Eu queria manter a micro, mas eu quero só mudar a cor dela. Aí a gente neutraliza aquela cor indesejada. É possível a gente neutralizar quando o design está legal.
Se tiver um design muito errado, não tem o que fazer. Então, vou dar um exemplo. Vamos falar que a Mara está com uma sobrancelha de micro no centro da testa dela. Azul. Azul. Né? Que exemplo, né, Marinha? Vai adiantar eu quebrar o azulado? Só neutralizar? Não, você vai continuar com a sobrancelha horrorosa no design no meio da testa. Então, nesse caso, é a despigmentação. Agora, você tem uma sobrancelha azul embaixo dos seus pelos naturais. Aí eu consigo neutralizar, porque eu consigo só quebrar o azulado e voltar ela para um tom legal. E a camuflagem é toda vez que eu tento literalmente camuflar. É uma tentativa, eu não gosto muito de camuflagem, trabalho com camuflagem em último caso, que é quando a gente tem um pigmento cor de pele e tenta corrigir, ajudar, amenizar um fundo de cor ali. Exemplo, tá? Eu vejo pessoas que chegam, eu vejo profissionais que alguns clientes chegam com um design errado e por eles não trabalharem com a despigmentação, eles tentam jogar um pigmento cor de pele ali em cima. Vai sair? Não vai. Você está tentando tapar o sol com a peneira, né? O pigmento tá ali, tá feio, e você ainda joga um trem cor de pele em cima ainda. Horrível, horrível. Não sai. Fica tipo o pigmento, dá pra ver uma mancha, não fica legal. Quando que a camuflagem ela pode ser utilizada? Isso no meu conceito, tá? Eu, Tássia. E quando eu uso? Quando eu acho viável, eu acho saudável, né? Fazer isso. Quando a pessoa não consegue mais despigmentar, às vezes, dependendo da quantidade de despigmentação que você já fez, a pele não tá respondendo mais e tem, tipo, uma cicatriz crômica ali. Como se fosse uma cicatriz de cor que você não consegue mais retirar. Isso não é de todas as despigmentações, tá? Não é regra. Tem várias despigmentações que sai tudo. Tudo. Mas tem algumas pessoas que tem uma certa cor ali que não tende a sair com a despigmentação. Um fundinho leve de cor. É clarinho. Por exemplo, avermelhadinho ou cinzentadinho, enfim. E aí, nesse caso, como já despigmentou tudo que dava e as despigmentações não estão tendo efeito mais, a gente consegue neutralizar, entrar ali com o pigmento cor de pele e dar uma leve amenizada, fica legal. Ou, quando a pessoa não consegue despigmentar, ela está com alguma alergia à despigmentação, ou alguma, né, não deu certo para ela, que são raríssimos os casos, eu já tive uma cliente assim. Aí a gente também consegue camuflar, jogando um pigmento de pele e dando uma leve disfarçada, uma leve camufladinha. Somente nesses casos. Entendi. E em quais casos a gente pode neutralizar, em quais casos a gente não pode neutralizar? A neutralização, ela funciona quando o design tá legal, se o design estiver errado, é só a despigmentação, e se não for erro de profundidade. Se for erro de profundidade, não vai neutralizar. Por quê? Erro de profundidade, ele fica cinza e expande em muito pouco tempo. Então, já na hora, quem tem um olhinho mais treinado já consegue ver, mas a cliente não. Mas vai perguntar para a cliente, ficou cinza em quanto tempo? Já no primeiro mês já estava mais escuro, mais manchado. Erro de profundidade. Primeiro mês, balela. Bateu ali, erro de profundidade, primeiro mês vai expandir. Agora, não, primeiro mês estava fininho, estava bonito, foi dando ali uns 6 meses, 1 ano, 2 anos. Aí foi, né, mudando, ficando mais acinzentado. Aí, geralmente, não é erro de profundidade, é alteração mesmo de cor de pigmento na pele, degradação de pigmento. Geralmente orgânico, que tende um pouquinho mais para o cinza. Tem pessoas que contestam essa hipótese, mas eu, Tássia, estudei assim e já vi acontecer assim em muita gente. Então, eu acredito realmente nessa hipótese. Eu falo hipótese porque a micro ela é algo novo. Né? Tem pouquíssimos anos que se tem micro no Brasil, não deve ter nem 30 anos. Então, os estudos em cima disso são coisas novas, né? Vão se estudando as composições, as cores e tudo mais. Então, essa teoria é aceita, eu acredito muito nela, mas tem pessoas que não acreditam tanto nela, estudos mais recentes. Mas, enfim, continuando. Então, se o pigmento está degradando ali com o tempo, aí não é erro de profundidade. Aí você consegue neutralizar, tá? Se ficou cinza e expandiu no primeiro mês, você não vai conseguir neutralizar, não. Somente despigmentando. Ou dependendo da quantidade de cor errada que está ali. Por exemplo, se errou profundidade só num pontinho, às vezes faz uma shadow ali em cima, você consegue dar uma disfarçada, né?
Mas se errou em tudo, aí não tem jeito. Então, vai depender também de como que tá. Aí, se errou muito, só despigmentação, de preferência a laser. Entendi. Tá, você lembra qual foi a sua primeira experiência com neutralização? Assim que você teve que usar? Nossa, não. Jesus. Gente, esses dias eu tenho uma amiga, e, ó, as coisas que a gente faz na vida, né? Eu tenho uma amiga que ela tinha uma sobrancelha cinza e quando eu comecei, eu queria neutralizar a sobrancelha dela. Aí a gente fez uma micro, eu fiz uma correção de cor e tudo mais. E assim, preenchi uns pontinhos que tava faltando. Ficou melhor do que tava, mas ficou bom? Não. Por que não ficou bom? Porque não era colorimetria, era erro de profundidade. Quando eu aprendi a neutralização, não me ensinaram isso no curso que eu tinha feito. Como eu falei também, a micro ela vai mudando, né? A gente vai aprendendo a cada dia. Não quer dizer que o professor não quis me passar a informação. Quer dizer que às vezes ele nem sabia disso, né? Uhum. Então, eu via sobrancelha cinza, isso tem anos. Nossa, iníciozão de carreira. E aí, falei com ela, nós vamos tentar neutralizar? E aí, nós fizemos e, assim, melhorou. Mas o acinzentado, o expandidinho do fundo, não melhorou tanto, pelo simples fato de ser erro de profundidade. Uhum. Então, hoje em dia eu tenho essa noção, mas na época não. Então, isso é muito bom ser falado aqui, porque não é qualquer pigmento cinza que a gente consegue neutralizar. Essa que eu tô citando aqui foi uma das primeiras tentativas de neutralização e não deu certo. Hoje, com a consciência de hoje, porque não era para neutralizar, era para despigmentar. Era de despigmentação. Exatamente. Mesmo. E assim, Tássia, eu acho que muita gente tem essa dificuldade, né? Como você falou, a questão do professor não ter passado essa informação e tudo. Para a pessoa, para o profissional de micro, ele saber neutralizar, ele tem que fazer um curso específico? É uma especialização da micro? É uma especialização da micro. Para eu falar aqui de neutralização, eu não tirei da minha cabeça, né? Eu fiz um curso, uma especialização e tudo mais. Então, eu vi falando isso. Tente fazer um curso que tenha neutralização incluída, porque senão você não vai conseguir pegar sobrancelhas que já vieram com procedimentos, né? No meu método, no microblade descomplicado, eu ensino neutralização. Pra quê? Gente, hoje em dia, pelo menos aí uns 50%, vamos falar assim, das clientes já vêm com procedimento antigo. Se você não entende neutralização, essas clientes você não vai pegar pra fazer, porque você não sabe fazer. E aí você sabe fazer. Mas eu fiz um curso, eu aprendi a fazer fio a fio. Beleza, você aprendeu a fazer fio a fio em alguém que não tem procedimento ali, que não tem pigmento. Agora, quando essa sobrancelha ela já vem colorida, ela já vem degradada, a cor e tudo mais, você não sabe o que fazer. Então, faça um curso que realmente tenha a neutralização ou se especialize em neutralização, que é muito importante. É uma especialização da micro. E você acha que as pessoas que têm essa dificuldade, essa grande dificuldade com a neutralização, pode ser também porque tem dificuldade de colorimetria ou uma coisa não tem a ver com a outra? Tem a ver, tem tudo a ver. A colorimetria é o estudo das cores, né? E a neutralização é uma parte da colorimetria. Então, eu escutei um professor falando isso esses dias, que ele falou assim, gente, eu acho um absurdo, porque chega aluno pra mim falando assim, eu aprendi a fazer os fios, o professor que me deu o curso falou que era só o que ele tinha que me passar, eu não tinha que aprender colorimetria. Eu escutei um outro professor falando isso, sabe? Que ele acha um absurdo, e eu também acho um absurdo. Porque não é assim, gente, se eu vou ensinar a fazer alguma coisa, eu tenho que entender do que eu estou falando. Né? Não é só ensinar a fazer fio a fio, tem pele, tem cor, tanto de neutralização ou não, tem pigmento. Enfim, tem um leque aí de coisas que o aluno precisa saber, não é só fazer fio. Uhum. Então, essa questão da colorimetria, a maioria dos cursos não passa, os professores mesmo não sabem ensinar. Então, nossa, e o jeito que se ensina colorimetria também, meu Deus do céu, me dá... É muito leve ou é muito difícil. Parece que eles não querem que os alunos aprendam. Eu acho que é isso, assim. Ou talvez eles também não saibam, né? Não sei também. Porque, sinceramente, gente, eu já falei com vocês, eu acho, de uma moça que me chamou no Instagram falando assim, porque o pigmento é fundo tal. E aí o outro é vermelho. Aí misturou com não sei o que, ficou laranja. Aí falta o rosa. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, que isso? Calma, Não tô entendendo. Calma. Até eu falei assim, você tá me confundindo. Por quê? É
é realmente daquele jeito? É daquele jeito que ela estava falando. A mistura das cores, das 4 cores, barará, ok. Mas não é assim que ensina a colorimetria para o aluno, para o iniciante, pelo menos. Mesma coisa de história quando a gente vai aprender na escola, ou matemática. A gente não chega aprendendo equação de 2º grau, entende? A gente vai aprender os números, depois a gente aprende a somar, depois a gente vai acumulando aquele conhecimento. Aí a pessoa nunca fez um curso de nada, não sabe nada, aí você joga um conhecimento lá na frente na pessoa que muito mais confunde do que explica. Isso. Então, existe um método para se ensinar a colorimetria. Primeiro a gente estuda as cores, depois a gente estuda a mistura de cores, e aí nós vamos aprofundando naquilo ali que vai melhorando o conhecimento. Não é você joga uma informação na pessoa assim, ela fica assim, gente, mas meu mundo caiu, eu não entendi nada. E é assim que eu vejo, assim. Ou não ensinam, ou ensinam um negócio muito distante da realidade que os alunos não entendem. Com uma linguagem que o aluno não vai entender, né? Não dá certo, assim. Para saber de neutralização, para entender de neutralização, a pessoa precisa saber de fototipo, ela precisa entender os fototipos que existem. Sim, a gente tem essa diferença de cores, de pele, de fototipos e tudo mais. Só que não é que... Eu gosto de explicar isso, porque as pessoas às vezes não entendem. Quando eu falo que um pigmento frio, ele tende a ficar um pouco mais frio numa pele fria, eu não estou falando que esse pigmento vai ter uma reação química e vai se transformar numa cor fria. Não é isso, tá? O pigmento, ele colocado ali na pele, ele não tem uma reação química com a pele, isso não acontece. Porém, uma refração da luz ali, o jeito que a luz bate, ela pode sim ter uma tendência maior a eu enxergar um pouco mais de tom frio naquele pigmento. Então isso vai depender sim da pele. Tem um vídeo no meu Instagram que eu coloquei o mesmo pigmento na minha mão e na mão do meu pai. E coloquei assim os dois, meu pai é mais moreno que eu. E coloquei as duas mãos assim. Dá pra gente ver a cor que dá uma leve diferença. A do meu pai ficava um pouco mais acinzentado. Esse aqui é o mesmo tom desse aqui. E olha o tanto que na minha mão, que é uma pele bem quente, ele fica menos acinzentado do que na pele mais fria. Porque essa aqui já é uma pele mais fria, então um pigmento muito frio, o frio vai sobressair. Já esse outro aqui é um pigmento bem quente na minha mão, ele tá bem avermelhadinho, ó. E na outra pele, que é uma pele mais fria, ele já fica mais acinzentado, porque a minha pele é quente, ele tá sobressaindo o tom quente, e já numa pele mais fria, ele ainda tá um pouco frio, ele deveria esquentar um pouquinho mais, para ele ficar um pouquinho mais quente numa pele mais fria. Então olha a importância da gente conhecer os pigmentos e entender os tons de pele e os fundos de cor do pigmento, pra gente saber fazer as misturas corretas. Quer dizer que houve uma reação e o pigmento alterou a cor? Não, é o mesmo pigmento. Mas vamos pensar aqui. Eu pego aqui um lápis rosa para colorir. Aí eu vou colorir essa mesa. A mesa é branca, vai ficar um tom de rosa, certo? Aí eu vou colorir a mão da Mara, vai ficar outro tom, né? Não vai ficar o mesmo tom. A pele é a nossa tela. Então a cor da tela vai depender. Vai influenciar. Mesma coisa para lábios. Às vezes, até mesmo um batom, gente. A gente vê a Mara usando um batom aqui e fala, não, Mara, que batom lindo, me empresta. Aí você passa, mas não tem nada a ver essa cor que ficou em mim e que tá em você. Porque a tela é diferente, a cor da boca é diferente. Então vai sim influenciar nessa questão. Essa questão da pele é tão engraçada, né? Porque é tão perfume. Gente, nossa, eu já passei por isso. Eu senti o cheiro de alguém falar que delícia, que perfume que é esse. Aí a pessoa falava, oh, mas eu uso esse perfume, não é esse cheiro não, porque é outro cheiro. Influencia demais. E quais são as noções básicas, né, que o micropigmentador tem que ter para ele ser fera em neutralização? Colorimetria, estrela de Ozone ajuda bastante. E são as noções básicas, né? Quando eu comentei, quando a gente aprende o básico e depois a gente vai aprofundando. Lá na colorimetria, a gente tem a estrela de Ozone, e eu vivo falando isso, porque eu aprendi colorimetria pela estrela de Ozone, quando eu comecei, né? E hoje, depois de muitas especializações, tanto em cor, tanto em pigmentologia, a gente entende
que o azul que está na estrela de Oswald, ele não faz parte mais dos pigmentos. Quer dizer que a estrela de Oswald, a colorimetria está errada? Não, porque é um conceito básico e é bom eu ter a base para eu ir me aprofundando naquele conhecimento. Legal. Agora, tem gente que já não usa mais porque a estrela de Oswald está errada, porque não tem o preto. Se o meu ponto de vista não é esse. Entende? Até porque eu acredito que quem realmente entendeu a estrela de Oswald, independente se não contém aquela cor, ela entendeu. Isso é a base, né? Pra gente aprender aquilo ali. Não quer dizer porque a estrela não tem o preto que não tá certo. Quer dizer que em um conhecimento mais aprofundado, com as cores de pigmentos, aplicando isso na pigmentologia, eu consigo ter uma alteração do preto troco o azul pelo preto. Mas eu não acho que está errado. Tem muitos professores que não usam mais a estrela por causa disso. Eu acho que é um conhecimento básico, que deve ter, que tem nos meus cursos e os alunos entendem perfeitamente. E é assim que a gente ensina colorimetria de maneira correta. Não é jogando e descomplicada. É a mensagem que eu mais recebo dos alunos. Nossa, nunca tinha entendido colorimetria na vida, Tássia. É uma aula de 5 minutos, pronto, acabou. Não vou ter dúvida nunca mais. Então, assim, é simples, é só você saber ensinar de uma maneira simples. Tá, então os conhecimentos básicos que a pessoa deve ter. Colorimetria e estrela de Oswald, basicamente, é o básico, é o basicão, é o início. Tá, e sobre pigmentos, quais são os pigmentos mais utilizados na neutralização? O laranja é o mais, eu acho, que é a cor lá na estrela de Oswald que neutraliza o azul. Né? Lá na estrelinha tem lá, o azul tá de um lado e a cor oposta ao azul é o laranja. Sempre cores que estão opostas são as cores que se neutralizam. Então o azul tá oposto ao laranja e ele neutraliza o laranja e o laranja neutraliza o azul. É tipo isso, uma via de mão dupla. Então, se eu tenho um pigmento, o azul, a gente não vê uma sobrancelha azul hoje em dia mais. Mas o azul a gente caracteriza como o cinza, e cinza a gente vê, né? Muito, bastante. Então, quando tá acinzentado, eu entendo que a minha sobrancelha tá lá em cima do cinza, tá naquela cor. E eu quero puxar ela mais pro centro, para ela ficar mais neutra, porque o centro da estrela é o neutro, é o marrom, neutro. Então, eu consigo com laranja, colocando laranja, eu consigo neutralizar aquela cor ali. Então, a cor assim, que eu mais vejo é o laranja, que a gente usa muito mesmo. E tem o verde também, que a gente usa para neutralizar sobrancelhas avermelhadas. São as duas cores que a gente mais usa. Então, para neutralização, quem quer trabalhar com neutralização aconselha ter pelo menos esses dois pigmentos. Sim, ou algum pigmento com fundo verde, ou algum pigmento com fundo laranja. Não precisa ter exclusivamente a cor, dependendo, né? Vai depender de cada caso. Então, assim, quais são as cores mais comuns, né, a serem neutralizadas? A gente falou do cinza e do vermelho. O vermelho. São as duas. É. Mas pode aparecer alguma outra cor, assim? Verde, rosa, azul, roxo, laranja, amarelo, qualquer cor. Só que não é tão comum. Não é tão comum, mas com certeza a gente vê muitos erros. Teve um dia que a gente conversou sobre isso, até falou, Tássia, quais são as misturas mirabolantes que as pessoas fazem para ter os erros de cor? Não são misturas mirabolantes. Na hora parece certo, entende? Por exemplo, usar um pigmento muito quente numa loira que é uma pele muito quente, uma clarinha, fica rosa e as pessoas não entendem, mas como assim ficou rosa? Ué, você usou um pigmento muito quente numa pele muito clara, muito quente, e excesso de pigmento quente ficou rosa. E aí as pessoas não compreendem, mas quando elas entendem um pouquinho da colorimetria, elas entendem que aquele pigmento ficou muito quente para uma pele que já era quente. A pessoa deveria ter usado um pigmento mais frio. Menos quente, isso. E quando eu falo de pigmento frio, às vezes as pessoas têm uma noção, ou o pigmento é muito frio, ou o pigmento é muito quente. Não existe isso. Existem pigmentos muito frios e muito quentes, mas quando eu coloco que um pigmento é frio, não quer dizer que ele é super frio. Vamos pensar assim, por exemplo, eu tenho um pigmento frio e eu vou usar o laranja para aquecer esse pigmento, né? Quanto de laranja eu coloco vai depender se eu vou neutralizar só o pigmento ou se eu estou realmente esquentando esse pigmento. Por quê? De um pigmento, para ele passar do frio para o muito quente, eu tenho que pôr muito laranja. Então, por exemplo,
Leite com Toddy. Todo mundo vai entender isso aqui. Eu tenho 2 copos de leite. Um de cá e um de cá. Em um copo de leite, eu botei 1 colher de Toddy. E mexi. No outro copo de leite, eu botei 10 colheres de Toddy. E mexi. O com 10 colheres de Toddy vai ficar muito mais escuro, com muito mais Toddy, muito mais concentrado do que o outro, certo? Com certeza. E é a mesma coisa na colorimetria. Eu tenho um pigmento de fundo frio. Até eu deixar esse pigmento quente, eu vou ter que pôr muito laranja nele. Então, às vezes, quando eu coloco laranja no pigmento, eu não tô realmente deixando-o quente. Eu tô deixando ele menos frio, tecnicamente. Então, as pessoas também não entendem tanto esse conceito. Eu coloquei laranja, eu esquentei o pigmento. Tecnicamente, deixar menos frio é esquentar, mas não quer dizer exclusivamente que o pigmento está quente agora. Depende da tela que eu vou usar, que é a pele. Depende de qual pigmento foi, quão frio ele era, quanto de laranja eu coloquei. Então, tem muitos conceitos que envolvem isso aí. Então nós podemos dizer que, por exemplo, tem 2 pessoas. Uma pessoa com a pele bem escura, né? Uma pele negra e uma pessoa muito branca. Vamos supor que as 2 pessoas estão com as sobrancelhas avermelhadas. A cor de pigmento para neutralizar em cada uma delas vai ser diferente? Não. Por que não? Porque eu estou olhando o pigmento. Quando eu vou neutralizar, independe do fototipo. Concorda comigo que se eu tenho uma pessoa muito branquinha que tá com o pigmento de fundo vermelho, você falou? Vermelho. Eu tenho que neutralizar o vermelho, não tem nada a ver com a pele dela. Tá vermelho, eu tenho que neutralizar com verde, ponto. E mesma coisa numa pessoa de pele negra. Independe da pele dela. O pigmento tá vermelho. Qual é a cor que neutraliza o vermelho? É o verde. Ponto. Agora, salvo os casos que as pessoas também têm muita dúvida. Por exemplo, ela não quer só neutralizar esse vermelho. Ela quer preencher em alguma outra parte. Ela quer engrossar, ela quer aumentar. Aí, eu vou usar 2 batoques diferentes. Porque um eu vou neutralizar exatamente onde tem o pigmento e o outro não tem pigmento. Então, aí eu vou ver o fototipo dela. Entendi. Então, tem que ser, equilibrado. E na maioria dos casos, quando a cliente chega... Para você fazer uma neutralização, provavelmente essa cliente, ela tá ali para fazer um procedimento de micro, né? Sim, ela geralmente quer engrossar um pouco e tal. Aí vai depender de como que tá, pra gente ver o que pode ser feito. Então, na maioria dos casos, não será feita apenas a neutralização. Não. Entendi. Tá, e qual a melhor forma para falar com a cliente que ela, quando a cliente chega, né, com o procedimento antigo, qual a melhor forma do profissional falar para aquela cliente que ela precisa, né, ali de uma neutralização? Porque às vezes a cliente quer um procedimento novo, ela tá com um erro ali de colorimetria e ela tem que ser avisada disso, ela ainda não se deu conta. Então, geralmente nesses casos, a cliente ela entende que a cor tá errada, ela vê que tá errado. Mas às vezes ela não entende o processo que ela tem que passar. Porque assim, quando tá muito clarinho, tá um vermelho muito clarinho, eu consigo já em um procedimento corrigir, fazer uns fios, fazer uma shadow e tal, e já melhorar. Então eu nem entro tanto nesse parâmetro, porque eu vou melhorar a cor, ela fica feliz. Agora, quando tá uma cor muito alterada, não é com uma sessão que a gente vai conseguir, entende? E vem daquela questão da quantidade de laranja que eu tenho que colocar ali nesse pigmento. Então, se tá muito cinza, se tá muito azulado, por exemplo, e eu tenho que entrar com muito laranja, eu faço uma sessão só de laranja hoje, aí daí um mês eu faço outra sessão só de laranja, para daí depois outro mês eu conseguir corrigir esse laranja e aí sim eu colocar um tom castanho, vamos falar assim? Então, vai depender de como está. E isso é muito difícil, porque as clientes, o mundo é imediatista. Né? A gente, tô com um problema, vou ali resolvo, pronto, acabou, voltei, né? E não é assim. Então, é explicar para o seu cliente o porquê não fazer aquilo ali. Teve uma moça que mandou mensagem no Instagram esses dias e ela mandou uma pergunta, eu ainda não tinha visto, e aí depois eu fui responder, aí ela mandou assim, mas eu já fiz. Eu fiz do jeito que eu te perguntei, eu vi que você falou que estava errado e ficou, acho que foi roxo. Ficou roxo. Aí eu falei, gente, mas como é que vocês perguntam o trem e não espera nem a gente responder? Que é isso? Né? Tipo, não faz sentido. Eu falei com ela, ficou roxo por causa disso. Ela tinha um pigmento bem acinzentado, né? É o azul, na Estela de Oswald. E ela entendeu assim, eu vou usar um pigmento quente para neutralizar. Até aí, tudo certo. Só que tava muito azul. Muito. Quando tá muito azul, primeiro eu entro com laranja,
Depois de mais uma sessão eu entro só com laranja de novo, pra eu ir quebrando aquele azul. E só lá na frente eu conseguir realmente colocar um pigmento de cor, um castanho de fundo quente pra melhorar aquilo ali. Ela pegou um pigmento escuríssimo, já a cor castanha escura, fria, já tinha excesso de pigmento frio, tá? Que era o azul. Misturou um pouquinho de vermelho, que ela falou, tô esquentando o pigmento. Jogou lá, azul com vermelho, roxo. Ponto. Eu falei com ela, era muito nítido que ia ficar assim, por isso que eu te falei que estava errado. Mas na hora que eu dei a resposta, ela já tinha feito errado e ela falou, realmente ficou roxo. Então, quando essas cores estão muito expostas, a gente tem que ter muita noção e ir devagar. Não é em um procedimento que vai conseguir. E é explicar isso para o seu cliente. Olha, se eu fizer isso hoje, vai ficar tal cor. Olha, não vou conseguir recuperar essa cor aqui assim. Então, não vai dar certo. E não fazer esse tipo de procedimento, porque depois é o seu nome que vai junto, né? Justamente, porque se a cliente também ele não gostar, por mais que o erro anterior não é do profissional agora, que fez... Gente, pelo amor de Deus, é isso. A pessoa chega com uma sobrancelha e você fala assim, ai, tadinha, eu vou só ajudar ela, não vai ficar tão bom, mas vai melhorar um pouquinho. Aí a fulana vai sair dali. Quem fez a sobrancelha? A Tássia. Ela não vai falar, não, teve uma moça que fez, ficou lá azul, esquisita, e a Tássia tentou arrumar e melhorou. Ela não vai falar isso. Ela vai falar, foi a Tássia. Ponto. A pessoa olhou, tá uma sobrancelha esquisita. Ela não sabe como é que tava antes, que antes tava pior, né? E aí o seu nome vai pra lama. Então, cuidado com isso. Não pegar mesmo pra fazer, se você vê que não vai realmente recuperar. Tássia, e o processo de cicatrização na neutralização é o mesmo processo da micro? Mesmíssima coisa. É uma micro, né? A gente só tá trabalhando um pouquinho mais de conhecimento em cores ali. Mas é o mesmo processo. O pessoal pergunta muito se quando faz neutralização, por exemplo, com laranja, a pessoa sai com a sobrancelha laranja. Depende, tá? Geralmente não. Quando fica muito evidente a cor, a gente pode fazer uma cortina de cor. O que é isso? Eu joguei laranja. Aí ficou muito evidente o laranja. Aí eu pego só um pouquinho de pigmento e só passo em cima, assim, o castanho, pra dar uma leve. Mas isso aí a gente chama de cortina de cor. Eu não gosto de fazer, porque se eu tô usando laranja e está aparente o laranja, é porque precisa de muito laranja. Então eu não gosto nem de cobrir a cor, mas isso aí melhora em uma semaninha já, tá? É rápido. Mas não fica laranja, fica mais quentezinho a sobrancelha. Então, os cuidados e o processo de cicatrização é o mesmo. E agora a pergunta que eu acho que você recebe muito. Tássia, quanto cobrar por um processo, por um procedimento? Eu cobro mais, não sei o quê, eu cobro separado. Eu cobro o mesmo valor da micro. Gente, eu não posso precificar o trabalho de ninguém, né? Eu não posso te falar, você vai cobrar mais, vai cobrar menos. Não posso fazer isso. Depende, pra mim, como eu faço, né? Que não é uma regra, é o meu ponto de vista. Como que eu faço? Se eu preciso de mais sessões, aí às vezes eu faço um pacote e eu vou cobrar por essas mais sessões, vou cobrar mais caro. Por exemplo, às vezes a pessoa tá com uma sobrancelha azul, muito azul. Às vezes eu não consigo só neutralizar, eu vou ter que despigmentar primeiro. Aí eu faço uma ideia com ela, despigmentação é tanto, vai gastar pelo menos 2, 3, aí nós vamos despigmentar até aqui. Depois tem uma micro com neutralização. E aí essa neutralização, às vezes eu posso dividir em 2 etapas. Então, assim, vai depender de como que tá o caso dessa cliente específico. Se for só um procedimento, eu cobro o valor normal, não cobro mais. Geralmente, quando é assim, é uma cor levemente alterada. Eu vou fazer uma misturinha ali, tudo bem. Mas se tiver muito alterado e realmente tiver que ter mais procedimentos, aí eu cobro mais caro. Não tem como. Vou ter que trabalhar mais. Então isso vai depender. De cada caso, né? Isso. De cada cliente. E de cada profissional também, né? Do que você acha como que você precifica ali, né? O seu tempo de trabalho e tudo mais. Vai depender disso também. Beleza. Assim, nós estamos chegando no final desse podcast. E como sempre, deixa uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo aqui e que quer ficar fera na neutralização, que tá aí recebendo um monte de pessoas, de clientes que já chegam com procedimentos antigos
e às vezes tá perdendo dinheiro porque não sabe fazer a neutralização. Gente, estuda, pelo amor de Deus. Não fica preso nas coisas antigas, né? Porque, como eu falei, a micro, ela tá caminhando. Nascem bebê. coisas... É, um neném ainda. Nascem informações novas para tudo quanto é lado. Aproveitem. Tem tanto conteúdo gratuito também aqui no YouTube, por exemplo. Não só meu, né? Tanto de gente aí super bacana. Estude realmente. Vamos aprofundar nos temas. Porque quanto mais a gente se especializa... mais a gente cobra, mais a gente ganha e mais vidas a gente transforma. E mais vidas a gente transforma. Gente, é muito triste você ver alguém que tá com uma sobrancelha colorida. É triste, muito triste. Eu acho que é bem parecido como trabalhar com despigmentação. É muito gostoso trabalhar com despigmentação e neutralização também. Porque geralmente a cliente ela não sabe que dá pra mudar, sabe? Ela acha que ficou daquele jeito e tá bom assim mesmo, mas assim... A gente vê, a gente vê o sofrimento da pessoa, né? Aquela ideia de estar todo mundo olhando para a sobrancelha dela. E isso eu converso. E realmente está. Mas eu converso com as clientes, assim, elas sempre falam isso. Ai, nossa, que bom que deu para arrumar, porque estava muito feio, todo mundo estava falando e reparando. E então é uma dor muito grande do seu cliente. Você vai ser muito valorizado em trabalhar com isso e conseguir devolver isso para ele. Isso é muito bom. Então é isso, esse foi o nosso podcast sobre neutralização na micro. Se você gostou, curte esse podcast, compartilha, né, com as pessoas que você sabe que também estão precisando saber desse conteúdo, aprender esse conteúdo. E também deixa o seu comentário aqui embaixo pra gente saber o que você achou, né? E também dê dicas pra gente pros próximos podcasts. Exatamente. Né? O que vocês querem ver aqui? Isso, que a gente discuta, que a gente traga aqui pra vocês. Então é isso, Tassinha, né? Um grande abraço. Até a próxima, gente. Com Deus. Deu. Acho que deu. Tá pronto? Pode. Let's go? Bora? Tá, eu não sei onde é que você tava, mas você tava muito longe daqui agora. Ai, não, delirei, mas por um momento aqui, nem sei onde eu tava também. Então,